Graça e paz a todos. É uma satisfação sempre compartilhar a palavra do Senhor e eu gostaria de compartilhar nesta oportunidade uma palavra de um texto muito conhecido por nós cristãos e muito oportuno também para o tempo que nós estamos vivendo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá, deixasse aberto aí no livro de João, capítulo 8, versículo 36. Enquanto você está abrindo, nós vamos fazer uma oração em gratidão a Deus e estar consultando o Senhor para estar nos revelando essa palavra, falando ao nosso coração, como tem falado no meu coração. Querido Deus, eterno Pai, santo, santo é o teu nome, Senhor. Mais uma vez, o Senhor quer falar conosco, Pai. E quando nós não nos atentamos à palavra de Deus, quando não queremos ouvir a palavra do Senhor, é quando nós também queremos dizer, não quero ouvir a voz do Senhor. Mas a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Fala conosco, Senhor. Fala com este servo que está falando. Fala ao nosso coração mais uma vez. Traz uma reflexão ao nosso coração, Senhor. Nós precisamos todos os dias da palavra de Deus, mudando a nossa vida, trazendo, Senhor, esperança para a nossa vida também. Porque quando nós ouvimos a palavra, quando nós praticamos, ela nos dá vida, Senhor. Muito obrigado. Fala com os irmãos também. Tudo isso nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos. É uma reflexão pequena, mas que Deus colocou ontem no meu coração. E aqui eu fiz um desenvolvimento, uma pequena reflexão para o nosso coração. Abra aí o texto de João 8,36. A Bíblia diz assim: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos repetir esse texto. João 8,36 diz assim: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu creio que todos nós já passamos por momentos de sufoco, momentos de prisões. Em alguma coisa, em alguma área da sua vida, você já foi aprisionado, né? Você pode ter muitas pessoas às vezes. Uma vez a nossa filha, quando ela era menor, a Natane, até hoje ela tem trauma de banheiro, porque ela foi brincar ou foi pro banheiro, muitas das vezes teve outra vez que ela foi brincar com outra colega dentro do banheiro, brincar e acabaram se prendendo, né, dentro do banheiro. E foi um sufoco, porque ela começou a gritar desesperadamente. E ninguém quer estar preso em algo, ninguém quer estar ali, né, no sufoco. Eu digo que é um sufoco porque até eu mesmo, tenho esse trauma de algum lugar. Sempre digo isso para a Patrícia, para os amigos. Eu não gosto muito de estar preso num lugar e estar fechado. Todos nós temos esse complexo de esse medo de estarmos presos em alguma coisa ou em alguma pessoa. Muitos estão presos em pessoas, né? Então a prisão, ela provoca em nós um desespero realmente. Então uma escravidão, correntes, cadeados, enfim, nós não queremos estar presos, isso é uma realidade, né? Nos sentimos mal quando estamos em algum lugar ali aprisionados, realmente. Então, o tipo de escravidão que esse texto ele está querendo nos ensinar nesse momento aqui de reflexão, quando Jesus disse que se Cristo vos libertar, quando a palavra diz se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, essa escravidão que a Bíblia se refere, nesse contexto, não é uma prisão física, a qual eu me referindo agora, dando exemplo da nossa filha, e até nós mesmos, muitas das vezes, quando estamos presos em algo, presos em algum canto, enfim. Né? Mas essa escravidão que o texto quis dizer, que o autor quis dizer aqui, não é uma escravidão física, mas sim a espiritual. Essa prisão espiritual é uma das prisões, é a prisão mais horrível, é a prisão que nós nem vemos muitas das vezes,
Muitas das vezes nós estamos presos em algo no mundo espiritual que nós não estamos vendo. E isso causa muitos danos na nossa caminhada espiritual, na nossa vida espiritual. Então, a escravidão do pecado é uma delas, queridos. Quando Jesus Cristo disse, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe o que significa? Que para ser liberto do pecado, da escravidão do pecado, do lamaçal do pecado, só é preciso Jesus. Se não for Cristo que nos liberta do pecado, nós não vamos ser verdadeiramente livres. Então, para ser livre verdadeiramente, é preciso ser liberto por Jesus. Ele disse que conhecereis, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a única verdade nesse mundo de mentira é Jesus Cristo. Só Ele tem o poder de libertar as nossas vidas da escravidão do pecado. Ninguém quer estar preso de nenhuma forma, em nenhum lugar. Ninguém quer estar atrás de uma grade, ninguém quer estar acorrentado. Todos nós queremos liberdade. Mas no mundo espiritual é preciso Jesus vir nos libertar. Porque o pecado nos escraviza, o pecado nos aprisiona, o pecado nos deixa comprometidos com a nossa carne, comprometidos com o mundo, comprometido com o inimigo das nossas almas. Então, se Cristo vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então, nós precisamos ser libertos da escravidão do pecado. Eu quero que você abra aí em Romanos. Olha o que é que diz o texto. Vamos para a Bíblia aqui. Romanos capítulo 6. Olha o que é que diz Romanos 6, versículo 17. Até o 18. Podemos ler? Romanos 6, 17 e 18. Que diz assim, ó. É isso mesmo. O texto diz assim: mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que foste entregues. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Olha como é interessante isso aqui, queridos. Então, libertos do pecado. Né? Aqui no versículo 18 ele fala mais forte. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Nós praticávamos pecados, né? Nós vivíamos na prática, nós vivíamos neste mundo praticando aquilo que é contra a lei. E o pecado, ele aborrece a Deus. O pecado transgride a lei de Deus. E quer ver, muitas das vezes as pessoas dizem, todo mundo é pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória do Senhor. Está lá em Romanos também. Mas uma coisa é certa, nós não vivemos na prática do pecado. O pecado para nós, a partir de Jesus Cristo, a Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17, e assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o meu pecado passado, não podem mais ser praticados hoje. Então nós não podemos mais viver habitualmente, ou seja, o nosso pecado anterior que nós vivemos não pode ser mais hábito na nossa vida. Muitas das vezes nós pecamos por erro de percurso. Porque a Bíblia diz que quem disser que não tiver pecado é mentiroso. Mas a prática do pecado, aquele velho homem que nós praticamos, aquele velho homem que nós éramos antes, nós não podemos mais ser. Porque hoje nós somos nova criatura. Eu conheci o Evangelho, eu conheci a verdade. E a verdade ganha Jesus, ele me libertou. Ele nos libertou através daquela cruz, né? Então nós precisamos ser libertos das práticas do nosso pecado, da escravidão que nos prende, que nos enjaula de uma vida, de um relacionamento com Deus. Então, queridos, nós precisamos passar a ser libertos dos nossos pecados habituais. Pecados habituais. Muitos de nós, a gente precisa entender algumas coisas.
Às vezes nós estamos até muito bem na igreja, às vezes nós estamos muito bem na sociedade, na comunidade, na comunhão com os irmãos. Mas muito de nós ainda temos alguns pecados que eu chamo de pecado de estimação. É aquele pecado que a gente ainda não conseguiu se libertar dele. Então nós precisamos verificar, muitas das vezes, se Cristo foi mesmo que nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Então, se é para ser livre, nós vamos ser livres de tudo. Nós precisamos ser libertos de tudo, de todas as coisas, de todos os nossos pecados, inclusive esses de estimação. São pecados que a gente nunca consegue largar. Aqueles pecadinhos que a gente acha que é pequeno, que a gente acha que não faz mal a ninguém, mas Deus está vendo todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Quem pode fugir do olhar de Deus? Quem pode fugir da mente do Senhor, do pensamento do Senhor, do olhar de Deus? Ninguém. Então nós precisamos ver, nós precisamos ser libertos realmente por Jesus Cristo, verdadeiramente por Jesus Cristo. E precisamos abandonar todos os nossos pecados que eram hábitos na nossa vida. Então, continuando aqui, queridos, hoje, mesmo como nós temos a referência de sermos cristãos, vivemos num país hoje que tem liberdade para ser cristão, né? Nós vivemos num país que você pode andar com a sua Bíblia em público, você pode andar com a sua Bíblia indo para a igreja, nós podemos ainda fazer culto nas nossas igrejas, nada é fechado, ninguém pode impedir, nós temos a lei que nos dá respaldo para isso. Mas muitas das vezes o que nos preocupa é que nós temos tanta liberdade nesse país, inclusive no nosso país, que é um país livre, entre aspas, e isso muitas das vezes nós somos presos dentro da nossa liberdade. Muitas das vezes nós somos aprisionados dentro daquele espaço onde era para ser livre. Queridos, e é tanta liberdade que acabamos relaxando o espiritual. Olha, eu admiro uma igreja que é chamada, a igreja aí para fora, nesses países que não têm liberdade de cultuar a Deus religiosa. Essas igrejas, elas são chamadas de igreja perseguida. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A igreja perseguida é aquela igreja que eles não podem andar com a Bíblia. É aquela igreja que fazem os cultos, muitas das vezes, escondido em cavernas. Muitas das vezes, essa igreja, se elas forem pegas, reunidas em nome de Jesus, fazendo culto, eles são metralhados, mortos. Pastores quase todo dia são mortos, estrangulados. Tudo por causa do evangelho. E nós chamamos essa igreja da igreja perseguida. Mas sabe o que acontece? Lá eles são livres dentro da prisão deles. Que liberdade é essa que eles têm? Eles são proibidos de ser cristãos, mas eles são livres em qualquer lugar, em qualquer espaço. Eles aproveitam para a presença do Senhor, eles leem a Bíblia, eles têm vida devocional com Deus, eles têm liberdade dentro da prisão. E muitas das vezes nós somos aprisionados dentro do nosso próprio eu, dentro de uma liberdade que é o nosso país. Temos tanta liberdade que somos presos muitas das vezes. Então, queridos, nós estamos relaxando muito o espiritual. Então essa igreja perseguida, eu admiro ela, porque ela é livre dentro da sua prisão. A prisão física, mas ela é livre na prisão espiritual. Porque eles não têm tempo ruim para eles. Eles morrem pelo evangelho. Eles morrem para ter um pedaço do texto da Bíblia. Eu já tenho tantos relatos, irmãos, dessa igreja perseguida. Mas não quero me atentar tanto a esse ponto. Mas o que eu quero dizer é que muitas das vezes nós temos tanta liberdade para ler a Bíblia. Temos tanto tempo para buscar o Senhor. Temos tanto tempo para ir à igreja. Tínhamos tanto tempo e íamos quando queríamos. Quando desse à vontade. Hoje, eu só ouço algumas pessoas dizer, poxa, estou com muita saudade da igreja natural, irmãos. Tem pessoas que iam mesmo, eram sérias, que não faltavam cultos, de estar ali não que a igreja é ali, o templo, mas a igreja somos nós, sim. Mas de estarmos juntos, em comunhão, ali no templo, adorando ao Senhor. Busque isso com sede. Você tem liberdade nesse país. Mas agora, depois dessa pandemia, você viu como é, você sentiu como é você
querer estar num lugar junto com os irmãos, adorando ao Senhor e não poder. Esses irmãos da igreja perseguida, eles vivem isso, não precisa de uma pandemia, eles vivem isso constantemente. Mas eles enfrentam qualquer coisa porque eles são livres aqui no seu coração. Então a gente precisa entender que muitas das vezes nós somos presos dentro da nossa liberdade. E eu sempre digo que a maior carência do homem é espiritual, irmãos. A maior carência do homem é a falta de Deus. O resto é secundário na nossa vida. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que sem o Senhor na nossa vida, nós não podemos ir a lugar nenhum, fazer nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos buscar o Senhor, sim. Buscar a Deus em qualquer momento, em qualquer lugar, com pandemia ou sem pandemia. Nós precisamos ser livres aqui dentro. Precisamos dessa liberdade espiritual, sim. Porque o cenário da igreja hoje, irmãos, sabe qual é? A gente ouviu muito, ouve muito, reflete pouco e pratica nada. Nós vamos estar concluído. Eu separei essas 3 palavras. Ouvi muito, reflete pouco e não pratica nada. O cenário da igreja é esse. O cenário da igreja contemporânea é esse. Vamos para o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13. Sabe o que diz lá? De tudo que se tem ouvido, a suma ou seja, a conclusão teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Então, a conclusão ou seja, de tudo que se tem ouvido, vocês já ouviram demais. Nós já ouvimos as mensagens de grandes homens de Deus. Já foi ouvido demais a palavra de Deus, irmãos. Está na hora de tomarmos uma decisão, porque nós já ouvimos demais e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. Só que nós já ouvimos muito e não estamos chegando em resultado nenhum, lugar nenhum. Só ouvimos grandes pregações. Às vezes postamos grandes vídeos de grandes pastores, grandes homens de Deus pregando o evangelho, realmente pregam, mas nós estamos só ouvindo. Então, o texto quer dizer que de tudo que se tem ouvido, resume na tua vida. Teme a Deus, guarda, pratica os seus mandamentos. Guarda os mandamentos no coração. A palavra do Senhor diz lá em Salmo, guardei no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Essa é a realidade de hoje. Então, o segundo ponto aqui, ouve muito, nós já ouvimos demais. Reflete pouco. Lamentações 3:21. O texto diz assim, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, quando nós falamos de refletir, queridos, esse momento que nós estamos passando no mundo inteiro é um momento de nós refletirmos. O Senhor deu uma pausa no mundo. O Senhor igualou o mundo. Para quê? Para que nós possamos refletir o que estava de errado, começar de mim. Aponte para você mesmo. O evangelho precisa ser pregado primeiro para nós, irmãos. Nós precisamos nos consertar, como eu já falei em outras ministrações. Nós precisamos consertar com Deus, porque o juízo do Senhor começa pela casa dele. Está lá em 1 Pedro 4,17. Então é um tempo de reflexão. Fazer um balanço nas nossas vidas. Refletir o que está errado. Quando o texto diz, quero trazer à memória, ou seja, eu quero... eu vou me lembrar do passado apenas para me refletir que eu não quero viver mais lá, eu não quero praticar aquilo que eu praticava, já fui liberto se Cristo vos libertar verdadeiramente. Então trazer a memória é me lembrar do passado, é fazer um balanço na minha vida, uma reflexão que eu não preciso mais daquele velho homem, daquela velha natureza, daquela prática de pecado que eu vivia. Hoje eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O que pode me dar esperança? É Jesus Cristo. Paulo disse, ele disse, olhando para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou seja, o meu passado, aquilo que eu praticava, prossigo para o alvo, prossigo para a direção de Cristo.
Então esse texto de quero trazer à memória é apenas para mim refletir, uma reflexão, um balanço na minha vida, para me continuar a jornada, para me continuar crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, para mim não voltar a praticar, porque, irmãos, coisas piores podem vir para este mundo, próximos à grande tribulação, e você ainda vai viver no seu passado, você ainda vai continuar na prática do pecado do passado que você ainda tinha. Nós somos novas criaturas. Mas se Cristo vos libertar, nós somos verdadeiramente. Se não foi Cristo, se foi outra coisa que você pensa que libertou, você não está liberto verdadeiramente. Isso que o texto quer dizer. Então, ouvi muito, nós refletimos pouco e não praticamos nada, queridos. 1 João, eu quero que você abra aí. 1 João, no capítulo 2. O que é que diz aqui sobre a prática? Versículo 4 e 5 diz assim, ó. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, a Bíblia vai dizer assim, ó, é mentiroso. Aquele que diz que conhece a palavra, aquele que diz que conhece Deus, conhece o Senhor, e não guarda e não pratica aquilo que ele deixou para ser praticado, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas o 5 diz assim, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nós cantamos que somos salvos, nós cantamos que temos Cristo, nós gravamos CD que temos Cristo, nós pregamos muito bem que temos Cristo, mas se nós não praticamos, verdadeiramente nós somos mentirosos. Nós não temos guardado a verdade. Então, nós precisamos dizer que conhecemos o Senhor, sim, mas precisamos praticar a sua palavra. Praticar. Tiago 1:22 diz que a gente não é para ser somente ouvinte, mas praticantes da palavra. Se a gente não for ouvinte, a gente está se enganando a nós mesmos. A gente precisa não ser só ouvinte. A gente precisa praticar a palavra do Senhor. Precisa andar como está em 1 João 2,6. Aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Como é que Cristo andava? Como é que Cristo fazia? Como eram as reações, as ações de Cristo? Ele praticava a verdade. Ele andava na verdade. Jesus é o caminho, é a verdade, ele é a vida. Se ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, eu preciso ser o caminho para muitos. Eu preciso pregar o evangelho, olha, essa é a direção. Eu preciso ser a verdade, eu preciso andar na verdade, falar a verdade, andar com a verdade. Eu preciso apontar a vida, que é Jesus. Então, nós não precisamos mais viver nesse cenário, irmãos. De ouvir muito, refletir pouco e praticar nada. Nós precisamos fazer o contrário, ouvir muito sim, ouvir. Porque ouvir vem da palavra de Deus. Mas precisamos refletir sim. Eu vou refletir aqui como era a minha vida, porque eu era assim, mas hoje não. E a partir daqui eu vou praticar a palavra. Porque aqui a Bíblia diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e pratica, esse é o que me ama. Muitos dizem que ama a Deus e não praticam a sua palavra. E não praticam. E o Senhor está nos chamando para um tempo de fazer a diferença nessa terra. Um tempo de nós já refletir e dizer, Senhor, eu não quero mais essa vida que eu tinha. Deus, eu estava dizendo hoje no café da manhã, numa reflexão, que Deus, Ele quer para nós um tempo de paz. Deus tem para nós pensamentos de paz e não do mal. Deus só quer o nosso bem. Deus quer nos trazer para o lado do bem. Deus quer nos trazer para a liberdade. Deus quer nos dar a liberdade da nossa vida promíscua, da nossa vida dupla. Queremos buscar o Senhor. Então, querido, se entregue totalmente a Ele. Entregue todo o seu coração a Deus. Eu conto uma ilustração que se você chegar num supermercado e comprar uma água mineral, e lá naquele rótulo da água mineral estiver escrito 98% água potável, 2% lama, você não compraria essa água, porque ela está impura em alguma coisa, ela está imunda em alguma coisa. Você queria 100%.
Sabe, queridos, Deus não mandou um anjo, Deus não mandou uma estrela, Deus mandou o seu único filho, Jesus Cristo. Ele mandou o melhor que ele tinha. E hoje ele requer de nós 100% da nossa vida entregue para ele. Apesar de nós sermos pecadores, apesar de nós, mesmo assim, ele quer de nós 100%. Jesus não morreu pela metade, pelos nossos pecados. Ele se entregou até o final. Ele morreu até o final. Ele foi até o final. Sangrou por nós. Então ele exige tudo de nós, todo o nosso coração. Buscar-me-eis, Jeremias diz, e me achareis, quando vocês me buscardes de todo o vosso coração. Que o Senhor abençoe essa reflexão no teu coração, no meu coração, e que haja uma posição diferente nossa daqui para frente. Examine-se o homem a si mesmo e vê se foi Cristo que te libertou ou outra coisa. Porque muitas das vezes nós somos libertos pela religião. E a religião, ela não liberta ninguém. A Bíblia diz que é só Cristo que liberta. É só Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai chegar a Deus se não for por meio de Jesus. Que você venha refletir nessas palavras e nós possamos voltar-se para Deus totalmente. Tá bom, queridos? Eu queria orar, agradecer e deixar essa reflexão no nosso coração. Querido Deus, obrigado. Pai, obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é tua, Senhor. Não é minha, não é do homem. Ela é inspiração do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento. Que haja em nosso coração uma reflexão maior de tudo que nós já vivemos, toda a nossa história, tudo que estamos passando agora nessa crise mundial que o mundo está tendo. Tudo isso é um tempo de nós refletirmos e nos consertar com o Senhor, Pai. Obrigado, Senhor. O Senhor tem falado, o Senhor tem feito a gente amanhecer, dado vida para nós. Porque a tua misericórdia tem sido para sempre, Pai. Obrigado, Pai. Fala conosco nessa palavra, que fique no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Que a graça e a paz e a comunhão do Espírito Santo e a consolação do Espírito Santo sejam com todos. Amém? Deus abençoe. Grande abraço.